Bom dia a todos e a todas. Nós nos aproximamos da Semana Santa, que começará no próximo dia 28. Amanhã, dia 21, nós temos, portanto, o quinto domingo da Quaresma, desta preparação através de orações, penitência, via sacra, ajuda na nossa esmola, o perdão que nós pedimos a Deus, e o jejum que podemos fazer. Então, como sempre, vou ler a primeira leitura e o Evangelho. Leitura do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me reconhecerão, do menor ao maior, diz o Senhor. Pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta a esta leitura é uma parte do Salmo penitencial, Salmo 50, em que o refrão diz o seguinte: criai em mim um coração que seja puro. O Salmo é atribuído a Davi, que pecou, cometeu adultério, mas se arrependeu e pediu perdão, e aí fez este salmo. Vamos ao Evangelho. O Evangelho é do livro, ou melhor, do Evangelho de São João, capítulo 12. A palavra importante é: se o grão de trigo cai na terra e morre, produzirá muito fruto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, havia alguns gregos, entre os quais os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe e disseram: gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus, porém, respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará.
agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorificarei e o glorificarei de novo. Ou melhor, eu o glorifiquei e glorificarei de novo. A multidão aí estava e ouviu. Dizia que tinha ouvido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos comentar também parte da segunda leitura, que está muito ligada expressamente aqui ao Evangelho. Então, a primeira leitura é do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele estava atuando em Jerusalém como profeta e anunciava a destruição de Jerusalém. No tempo dele, o rei Josias havia feito um compromisso, uma espécie de penitência quaresmal, e comprometeu todos os donos de escravos, né? Que eram muitas vezes os próprios judeus endividados que tinham que pagar de graça trabalhando, pagar a sua dívida. Então, diante dessa ameaça de Babilônia que tinha cercado de Jerusalém, o profeta alertou: olha, nós temos que mudar. Deus nos libertou lá do Egito. Ele quer pessoas livres, não escravas. E vocês estão escravizando aqueles que são endividados. Então eles se comprometeram, libertaram os escravos. Os babilônios tiveram problemas, tiveram que ir em direção ao Egito para barrar a vinda do faraó. Mas quando conseguiram fazer isso, voltaram a Jerusalém e cercaram de novo. Então, nesse contexto é que o profeta promete um futuro diferente. Esse futuro novo é uma nova aliança. Pela história, denunciada muitas vezes pelos profetas, especialmente por Jeremias, o povo era acusado de muitas vezes ter violado a aliança. Como agora, né, junto a, digamos, por ocasião do cerco, libertaram os escravos, depois escravizaram de novo. Então, nesse contexto, é que ele anuncia uma nova aliança. Não vai ser uma aliança como aquela feita no Sinai, escrita em pedras vivas, né? Pedra, né, um tipo de tábua de pedra, aí foram gravados os 10 mandamentos, né? Agora não. Deus diz assim que ele vai colocar dentro das pessoas, nesta nova vida, uma lei escrita em seus corações, gravada em seu coração. E aí, é claro, se você, seguindo os mandamentos de Deus, a lei de Deus, você ama a Deus. Por isso, o coração, que para eles era de pensamento, projetos e tudo, mas também do sentimento. Quando você ama, você não precisa cada vez, né, ler, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã. Não. Você faz aquilo que teu coração fala, ama. E ama servindo a Deus e servindo ao próximo. Então essa mensagem, né,
do profeta Jeremias. No caso do Evangelho de São João, nós temos no Evangelho de São João duas partes. A primeira parte termina no capítulo 12:50. É chamado o livro dos sinais, os milagres que Jesus vai fazendo e vai se revelando através de suas palavras. E a segunda parte, do capítulo 13 em diante, então é chamado o livro da exaltação. Essa exaltação, ela une a exaltação na cruz, e exaltado na cruz, Jesus morre, é sepultado e ao terceiro dia ressuscita. Nós tivemos no domingo passado aquela palavra também do Evangelho de São João, que Jesus fala a Nicodemos a necessidade de um novo nascimento. E esse nascimento, ele traz uma nova vida. E ele deu como exemplo o caso lá do deserto, em que os judeus se tornaram infiéis, foram punidos com picadas de serpentes, escorpiões e tudo. E aí muita gente estava morrendo. Então, Moisés suplicou a Deus e Deus falou assim, olha, faz uma serpente, uma cobra de bronze e coloca numa estaca, tipo assim, um T nosso, né? Que também é uma forma de cruz. E pendura essa serpente. Todos aqueles que forem picados e olharem na serpente serão curados. Então essa exaltação de Jesus refere-se àquele diálogo com Nicodemos e também nos promete já o positivo, a salvação. E aí ainda vem aquele pedido dos gregos. Gregos poderiam ser judeus de língua grega ou até mesmo pagãos. Ouviram falar de Jesus, com quem eles vão conversar? Com André e Filipe. André é o primeiro discípulo, irmão de Simão Pedro, que era discípulo de João, começa a seguir a Jesus. O João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eles não tiveram dúvidas. Porque João dizia, eu não sou o Messias que vocês esperam. E seguiram a Jesus. Ele e um outro discípulo que o evangelista não revela quem é, e alguns pensam que seja o discípulo amado. Então aí, André foi conversar com Simão Pedro e o chamou, nós encontramos o Messias. Bom, aí ele apresenta Pedro a Jesus. E então, Jesus tem agora 2 discípulos. E um outro também, por ocasião dessas também, Natanael, foi chamado para ser discípulo nesta ocasião. A imagem, quem é da agricultura, mas nem precisa ser, quem planta uma semente, seja de vegetais, hortaliças ou qualquer coisa, né? De trigo, então ele sabe, ou dá até uma flor, que a semente morre, deixa de ser semente, mas vem a vida, brota a vida. Então Jesus, falando dessa exaltação, ele diz assim, chegou a hora, se o grão de trigo for colocado na terra e não morrer, não vai produzir fruto, mas se ele morrer, produzirá muitos frutos. E aí vem então essa voz do céu. Enquanto Jesus falava, deu um raio, alguns pensavam, um estrondo. E Jesus então, e esse estrondo dizia assim, Pai, ele dizia desta forma, Pai, glorifica-me o teu nome. E a voz do céu disse, eu o glorifiquei e glorificarei. Então o Pai glorifica o seu Filho
o põe na cruz. Não para forçar a morte. A morte é consequência do amor de Jesus. E então, morrendo na cruz, ele vai salvar a todos nós. E aí é que esse comentário foi um anjo que falou com ele, outros diziam um trovão. E Jesus diz não. Essa voz que vocês ouviram não falou para mim, falou para vocês, para que vocês creiam, não é, em mim. Então é a voz do céu que clama também para nós. E essa voz do céu é a mesma voz do céu que grita agora, no meio desta pandemia, a cada um dos nossos corações, para que nós ouçamos quem é Jesus, em quem nós colocamos a confiança. Nas coisas desse mundo? Não. E uma última palavra sobre a segunda leitura, então, é da Epístola aos Hebreus, né? Hebreus seriam os judeus convertidos ao cristianismo. E então esse autor, que provavelmente escreveu um tipo de homilia, um sermão, um pouco antes da destruição de Jerusalém, ele diz assim, a respeito de Jesus, que nos dias de sua vida mortal, não é? Nos dias de sua vida, portanto, o verbo que se encarna, vive entre nós, está de passagem. Dirigiu Jesus, Cristo, preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Ele como que interpreta aquilo que os evangelhos falam da paixão de Jesus, não é? Da paixão, ou melhor, a agonia de Jesus no horto das oliveiras. E Deus então aprendeu, Jesus aprendeu o que significa obedecer. Ele clamou, Deus o atendeu. Mas Jesus morreu. O Pai o ressuscitou. Então, ressuscitado dos mortos. Então, este texto aí de Hebreus, né, que é do capítulo 5, ele tem um paralelo no capítulo 10, também uns 2 versículos, e diz assim, que Deus deu a Jesus um corpo, o próprio Jesus é que fala, deu-me um corpo para, com este corpo, eu poder fazer a sua vontade, a tua vontade, Pai. Deus também nos dá o corpo, a nossa existência, a nossa vida, que é passageira, frágil, pode ser vítima até de uma pandemia, mas Ele deu esse corpo para nós, enquanto estamos vivendo, fazermos em tudo a vontade do Pai, que é o exemplo dado por Jesus Cristo, amando a Cristo, a Deus de todo o coração, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que assim seja.